E eu queria ouvir dos bombeiros, né? Quais as dicas para quando a população do trabalho, né, da nossa região aqui, entrar em contato, solicitar atendimento ao Corpo de Bombeiros, além daquelas instruções, né, básicas, né, e mais certeiras que você comentou. Quais outra dica que tu pode trazer, cara? Qual que é a ação, né? Por exemplo, tem uma empresa que não tem uma CIPA ou não tem, né, nem mesmo uma brigada de emergência. Aconteceu uma fratura lá, vamos imaginar, né? Certo. Uma queda, fraturou uma perna. Qual a dica que fica para uma situação dessas aí para o pessoal que está lá em casa? A primeira informação é buscar o máximo de informações para Sim, passar, né? sim, Então, ligar importante. para o 193, passar Bem todas as importante informações. repetir isso aí. 193, gente, né? Exato, nosso número é Isso. 193, então a primeira coisa é ter esse número na cabeça, saber Isso. quando precisar, ligar, passar o máximo de informações relativas à vítima, à condição e o acidente e a localização, e aí pensar no seguinte, essa vítima, esse trabalhador, ele já está machucado, certo? Se eu não tenho nenhum tipo de capacitação em atendimento pré-hospitalar, eu não posso agravar a situação dele. Então, é Exato. melhor eu manter ele calmo, confortar emocionalmente ele, conversar com ele, manter ele calmo do jeito que ele está, imobilizado, até a chegada do socorro. Se eu tiver qualquer tipo de capacitação, eu posso talvez fazer uma imobilização, uma contenção de hemorragia, algo que vai ajudar, vai auxiliar nessa preservação desse trabalhor. Uhum. No entanto, é melhor eu não agravar, se eu não tenho capacitação, do que eu tentar fazer alguma coisa e acabar prejudicando. Então, o mais adequado é ter o máximo de informações e confortar emocionalmente essa pessoa, tentar conversar com ele, fazer ele manter a calma, talvez até evitar que ele fique olhando para aquele ferimento, para que ele não fique mais assustado ainda do que ele já está. E aí sim aguardar a chegada o mais rápido possível, a gente vai chegar o mais breve possível para fazer esse atendimento dessa vítima. Ocorrência, legal. Uma coisa que a gente briga muito com o pessoal de CIPA, pessoal de brigada de emergência, que o pessoal peca às vezes, amigo, que é a questão da avaliação da cena, né? O pessoal acaba se precipitando, tomando ações e se colocando em risco também, muitas vezes. Né? A situação de risco, até princípios de incêndio, né? Vazamento de gases, né? O pessoal acaba querendo salvar alguém e acaba virando vítima. Acho que essa é uma avaliação, uma dica bem importante que a gente pode passar também para eles, né? Justamente, é uma baita de uma dica, porque pensa que a situação já está ruim. Já tem um acidente, já tem uma pessoa, já tem uma condição ruim. Se você se colocar como mais uma vítima, vai ficar ainda pior a situação para todo mundo. Então, o ideal, se você não tem condição, é melhor você evitar sair, isolar aquele local até a chegada do socorro. Agora, se você falou de brigada de incêndio, se você tem condição, você tem um treinamento, uma preparação, se for um incêndio, por exemplo, um início de incêndio, incêndio de fase inicial, né? E você tiver condição e tiver um extintor, com certeza vale a pena você investir naquilo muito rapidamente para conter aquilo. Porque o incêndio, em poucos segundos, em poucos minutos, ele se propaga muito rapidamente, dependendo da condição de material. E isso pode tomar uma proporção muito grande. E aí talvez vai gerar muitos prejuízos, vai talvez gerar vítimas. Então, nessas situações, tem que agir muito rapidamente e pontualmente, se houver condição, se houver treinamento. Agora, se realmente não tiver segurança, é melhor evitar do que se tornar mais uma vítima. Eu imagino. E acontece bastante, cara. Acontece bastante. Depois, até no Fatos Históricos, aqui eu posso contar uma história que a gente teve que fazer uma avaliação de cena e tomar uma decisão pela razão, não pela emoção, que é o que acontece muito, né? A emoção falar mais alto, a gente acaba errando muito nessas situações, né? Desculpa. Pode falar, até pode você comentou, né, cara, dos acidentes, do afogamento e tal, né? E é muito comum. É muito comum as pessoas, muitas vezes, querer ajudar. Afogamento não é fácil, cara. E ser mais uma vítima. Então, a gente tem várias recomendações em oferecer um objeto flutuante, afastado, né? Jogar alguma coisa para que essa pessoa consiga se apoiar. Porque é mais comum do que você imagina, do que vocês imaginam, a pessoa que tenta ajudar e não tem condição, não tem qualificação e acaba se afogando também. E aí, ao invés de uma vítima, são duas. Sim, a avaliação é errada, né? E não está preparado para essa situação, né?